Fala galera, nós aqui de novo, né? Eu e Iagão trazendo mais um conteúdo aí para vocês. E o conteúdo de hoje é estruturas de repetição, né? Então, na aula passada a gente acabou vendo ali o conteúdo de arrays, mas um ponto que a gente não tocou de propósito, que é um ponto muito comum, né? A gente não poderia tocar nele porque a gente ainda não tinha falado de estruturas de repetição, que é como iterar, né? Como iterar ali, percorrer os elementos de um array. E aí agora, né, Iagão, vai que é tua, mano, a bola é toda tua aí, para trazer esse conteúdo massa que é estruturas de repetição pra gente. Bora lá, galera. Bom, para começar aqui falando das estruturas de repetições, né? No geral, galera, é uma estrutura, né, onde obviamente ali você vai repetir, né, em um loop, né, um laço de repetição, um determinado número de vezes, e essas repetições vão ser controladas por uma condicional, né, que vocês vão achar muito parecido com o que a gente viu lá nas estruturas de decisão, né, nas estruturas condicionais. Existe uma partezinha aqui das estruturas de repetições que é justamente essa condicional, né, o que faz a repetição parar, certo? Então, vamos lá. Aqui a primeira estrutura de repetição que a gente vai ver no Swift é o for in, né? Em outras linguagens, existe ali uma estrutura mais, digamos assim, de baixo nível, que é só o for. Né? Você escreve um for ali de uma maneira um pouco estranha ali para quem vê de primeira mão, mas aqui no Swift não, ele traz uma maneira da gente escrever um for que é bem intuitiva, certo? Então a gente vai ver justamente essa primeira maneira, que é o for in. A gente vai começar falando de arrays, né? A gente vai percorrer um array, como o Matheusão falou aí no início do vídeo, beleza? Então para começar, a gente vai declarar aqui um array, certo? Um array aqui de estados, certo? Vai ser um array de string, onde eu vou colocar o estado Ceará, sei lá, eu vou colocar RJ e SP. Um abraço aí para quem está assistindo a gente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Vamos lá. Como que a gente vai percorrer esse array, né? Se a gente quisesse printar cada elemento dele, de acordo com a aula do Matheus da aula passada, pô, a gente poderia fazer isso daqui, né? Ó. A gente pega aqui, coloca para printar e pega o index aqui do primeiro elemento, né, do index 0, o index 1 e aqui também o index 2, né? É um array de 3 elementos, index 0, 1 e 2. Então, se a gente fizer isso daqui, ele vai printar aqui no nosso console, né? É o que a gente espera, né? Vamos lá. De fato, ele printou, ó. CRJSP. Mas imagina se isso daqui escala, né? Se isso daqui evolui. Se todo dia entra um estado novo aqui, pô, todo dia a gente tem que ir aqui, não tem que ir aqui, não tem que ir e adicionar um print novo. Pô, a programação é totalmente o inverso disso, né? O que a gente busca é a dinamicidade, né? Um código que funciona para um ou para 1 milhão de elementos, certo? Então vamos lá, é para isso que o for ele vai servir aqui no nosso caso. A estrutura dele é bem simples. A gente vai declarar aqui o for, certo? A gente vai colocar o que a gente chama aqui de variável. Vou chamar ela de i aqui. Geralmente a gente chama de i por conta de servir como um index nesse caso, certo? A gente coloca o in e logo após a gente coloca aqui o nosso array, ó. O nome do nosso array é estados. A gente coloca estados. E aí a gente abre o nosso bloco e pronto. Aqui a gente pode fazer, por exemplo, um print estados. E ao invés de passar o index, ou 0, ou 1, ou 2, a gente vai passar esse nosso index dinâmico aqui, ó. Esse nosso index dinâmico, que ele vai ser o 0, depois ele vai passar para ser o 1 e depois o 2. Então, ele vai acabar printando, sejam quantos forem os elementos que tem naquele array. Uh, Na verdade, mano, o forinho, eu, nesse caso, ele vai ser diferente, né? Tipo, ali hum, no i, ele já vai ser um próprio elemento do array, né? Então, no caso, ele. exato, exato. Dá pra mostrar Acabei, as duas formas, mano. Fica aí contigo aí. exato, exato. Acabei confundindo.
para o seu index, né, a gente tem que passar aqui o array como um range, né, um range que vai de 0 até o número final de elementos aqui do nosso array, certo? E a gente viu que para conseguir um número, né, de elementos ali do array, a gente usa o count. Só que, galera, aqui quando a gente rodar isso daqui, a gente vai ver um erro aqui, né? Que justamente ele estourou, certo? Porque quando eu coloco, né, esses 3 pontos aqui, né, eu tenho um intervalo fechado. Então ele vai como se fosse de 0 até o final lá do array, né, de 0 a 3. Então ele percorre, no geral, 4 vezes ali no nosso array. E a gente sabe que o nosso array não tem um quarto elemento, beleza? Então, para a gente percorrer apenas as 3 vezes, né, que a gente quer, a gente simplesmente a gente coloca aqui esse sinal, né, de menor, menor, menor que, e aí ele vai fazer um intervalo semi-aberto, né, onde ele vai pegar apenas até o terceiro elemento, ele vai do 0, do 1 e do 2, beleza? Então ele vai rodar nesse nosso array 3 vezes. Então, se a gente rodar esse software de novo, ele vai printar aqui, né, o nosso CR, J e SP. Mas beleza, não queria que essa fosse a primeira maneira, mas existe essa segunda maneira aqui, né, que eu tinha iniciado, só que ao invés de a gente passar esse index aqui, né, a gente passa a variável aqui de fato, né, que quando a gente coloca só o array, ele entende essa variável que a gente declara aqui como elemento. Então a gente pode até renomear isso daqui como elemento, né? E vai ficar muito mais simples. Basta a gente printar aqui o nosso elemento e vai funcionar da mesma forma, né, que eu tinha feito antes. Só que é uma forma bem mais simples, né? Dependendo de caso para caso, uma forma pode ser aplicável, às vezes outras, beleza? Mas a estrutura de for, ela é basicamente isso, né? Ela tem essa questão de você pegar o elemento do array, ou de você pegar um index e a partir desse index iterar, né? O que a gente chama de iterar o array, né? Que é repetir ele quantas vezes for necessário. Essa é a função principal do for. E a parte de ranges, né? Também. Só especificando um pouquinho mais a questão de ranges, a gente pode passar um range direto aqui, certo? A gente passou um range que termine com um array, né? Mas a gente pode passar, por exemplo, aqui, eu quero que vá de 0 até, até, até 10, beleza? Só que, se eu printo esse i aqui, o meu index, que vai de 0 a 10, ele vai printar aqui do 0 ao 10. Só que se você contar, são 11 elementos, né? Porque na programação sempre vai começar do 0. Então, de fato, se você quiser rodar 10 vezes, duas opções, né? Ou você coloca aqui até o 9, ou você deixa aqui no 10 e deixa ele semi-aberto, beleza? E aí, de fato, ele vai rodar aqui 10 vezes, certo? É bastante importante, geralmente isso daqui causam muitos erros aí de código, principalmente no início, beleza? Então é importante ficar de olho nesse intervalo fechado e semi-aberto, beleza? Então, galera, falando agora do while, né? O while ele segue o mesmo princípio do for, né? Um número ali de repetições que ele vai iterar em determinado elemento, em determinada lista, e tem uma condicional, né, para parar o while, beleza? A estrutura do while é da seguinte forma, né? A gente escreve while, né, que na tradução enquanto, entre parênteses a gente coloca aqui a nossa condicional, certo? E a gente já pode abrir e fechar aqui o nosso bloco de código. O while, ele é um pouco mais passível de erro, por conta de que essa condicional aqui você sempre tem que se atentar a que ela vá parar, beleza? Por exemplo, vou declarar aqui uma variável, uma constante no caso, chamada. Não, uma variável, né? Que a gente vai ter que ir alterando ela e adicionando. Uma variável chamada index. Uma variável chamada index,
que o meu index ele vai começar com um valor de 0, beleza? No while, eu posso fazer da seguinte forma. Enquanto aqui eu coloco a minha condicional. Por exemplo, se o meu index for menor do que 5, por exemplo, aí eu vou printar alguma coisa aqui. Vou printar NNT, certo? Se eu fizer dessa maneira, eu não vou nem correr o risco de fazer isso para não acabar travando nada aqui, mas concorda comigo que isso daqui é um looping infinito, porque o meu index ele nunca vai ser no caso maior do que 5. Ele nunca no caso vai ser, ele nunca vai ser maior do que 5, porque eu não altero ele em lugar nenhum durante aqui o meu looping, beleza? Para a gente resolver isso, toda vida que eu terminar de printar um NNT, eu tenho que adicionar um valor aqui no meu index, para quando chegar em um determinado momento, ele ser maior do que 5 e satisfazer isso daqui. Dessa maneira, ele encerra o looping e segue o fluxo do meu código. Beleza? Então, por exemplo, a gente pode fazer dessa maneira, né? Lá na aula de operadores, a gente vê se essa adição composta. Então, toda vida que ele passar por aqui, a gente vai adicionar um aqui ao nosso index, né? Só lembrando que isso daqui seria uma maneira idêntica de fazer isso daqui, beleza? A gente só está adicionando mais um número ao nosso index. Só revisando. Então, vamos lá. Vamos comentar isso daqui, né? E vamos lá printar. O que a gente espera, né, é que ele printe aqui n vezes o nosso NNT. E tenha uma ordem de parada, né? Pô, menor do que 5, né? Show de bola. Então ele printou aqui 5 vezes, né, a nossa string NNT, né? Ele começou com o index 0, e aí printou o nosso NNT, adicionou 1, foi para 1, printou o nosso NNT, até que ele chegou no valor 5, né? Que aí, ao invés de ficar menor do que 5, ele ficou igual a 5, beleza? Então, essa daqui é a estrutura do while, certo? A gente basicamente passa uma condicional e já escreve aqui o nosso bloco de código, beleza? Existe uma estrutura muito parecida com o while, que é o repeat while, né? No repeat while, a gente simplesmente começa escrevendo repeat, né? Já abre aqui o nosso bloco de código logo de cara e no final que a gente coloca a nossa condição aqui com o while, beleza? Então a gente pode fazer aqui um exemplo parecido, né, com o que a gente tinha feito. A gente já tem esse index, né? Eu vou só trazer ele aqui para baixo para melhorar a visualização. Aqui no repeat, a gente também vai printar o NNT. Show. E aqui no while a gente pode colocar exatamente a mesma condicional, certo? E sempre lembrando, né, de adicionar ele, beleza? A gente tem sempre que se atentar a isso, porque se a gente rodar dessa maneira aqui, o nosso looping vai ficar infinito. Show? Só comentar isso daqui. E dessa segunda maneira, né? Alguns acham mais legível, outros acham essa primeira maneira mais simples e até mais legível. Depende muito do que você prefere usar. E também, em alguns casos, faz diferença você adicionar antes de verificar ou verificar antes de adicionar. Então, depende muito de caso para caso. Beleza? Mas aqui ele fez exatamente a mesma coisa, printou 5 vezes o nome NNT, satisfez a condição de parada e encerrou aqui o nosso looping, né? Então, galera, essas aqui são as 3 principais estruturas, né, de repetição aqui na linguagem Swift. E sempre lembrando para vocês, né, a gente tem aqui o nosso material na descrição, um material bem completo que fala dessas estruturas aqui que eu falei no vídeo, e principalmente, né, galera, a lista de exercícios, né, que tem vários desafios lá que te propõem a aplicar isso daqui na prática e aprender muito. Isso mesmo.
E aí, galera, diante dessas três estruturas, né, vocês podem estar se perguntando, qual é a diferença de cada uma, em que cenário usar uma, em que cenário usar outra. Eu tenho uma dica aqui de ouro, tá, que eu guardo para mim aí, para minha vida como pessoa desenvolvedora, que é o for. Ele é muito útil quando você sabe a quantidade de vezes que você quer iterar, né? Então, quando você quer iterar ali através dos elementos de um array, ou sei lá, eu quero fazer uma coisa 10 vezes, quero fazer uma coisa 15. Quando essa quantidade de vezes não está tão clara, né, aí você parte para um while ou um repeat while, né, porque aí você consegue atrelar uma condicional, né, ao seu loop. E aí o ponto decisivo, né, quando usar repeat while e quando usar while. Aí é se atentar à principal diferença entre os dois. No repeat while, você vai ter uma execução pelo menos uma vez. Então, assim, pelo menos uma vez já é certeza que aquilo vai ser executado, mesmo que a sua condição de partida já comece dando falso, né? E no while não, né? No while, se a sua condição ela for falsa, você não de cara, né? Você não executa nenhuma vez, né? Então essa aí é a principal diferença entre elas. Então, pô, tá claro ali a quantidade de vezes que eu vou iterar sobre alguma coisa? Vai no for, nem pensa, não tá tão claro, é melhor atrelar uma condicional. Usa while ou repeat while. Eu preciso que essa coisa execute no mínimo uma vez? Preciso. Então usa repeat while. Se não precisar, usa while, que é sucesso, né? Então é só algumas dicas para você lembrar na hora de utilizar essas estruturas de repetição. Mas em regra geral, galera, e aí sendo bem honesto, na maior parte do tempo a estrutura que você vai utilizar é o for, né? O for in. Sem medo de ser feliz, ele vai resolver aí 60%, 50% dos seus problemas. Beleza? Gente, eu acho que é isso. Um vídeo sensacional, Iago. Cara, cada vídeo que passa, desenvoltura melhorando, um conteúdo aí de altíssima qualidade. E aí, galera, o que a gente pede de vocês aqui, né, é só que vocês se inscrevam no canal, deem essa força pra gente. Qualquer feedback pode deixar nos comentários. E vamos que vamos, beleza? Tamo junto. Valeu, galera.